Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui para a gente falar um pouquinho sobre esse trânsito que a gente vai ter de Plutão em Aquário a partir do dia 22 de março. Então, o ano astrológico começa e na sequência a gente já tem um Plutão entrando em Aquário. Vai ficar um pouco tempo, depois ele volta, ele vai retrogradar, vai voltar para Capricórnio e só no ano que vem mesmo é que ele vai ficar de vez em Aquário. E aí ele vai ficar um bom tempo, né? Do mesmo jeito que ele está em Capricórnio desde 2008, certo? Ele fica bastante tempo. Ele fica trabalhando profundamente, lentamente, as transformações cirúrgicas que a gente precisa dentro de cada signo. E a partir disso também mexe com o planeta regente do signo. Então, Plutão entrando em Aquário, ele vai mexer profundamente com Urano, que está em Touro, e isso acaba refletindo também em Vênus, que é a mais rápida e que fica rodando, porque Urano também tá e vai ficar um bom tempo em Touro, né? Então, Urano fica 7 anos, Plutão fica mais, né? 2008. São 14, 15, muito tempo, né? Aquela que não. Gente, eu tenho Mercúrio. Eu tenho que ficar falando isso pra vocês, né? Que acho que quem tá chegando aqui agora fala, nossa, a menina não entende nada. Não é. Eu tenho Mercúrio retrógrado no meu mapa em Câncer. Eu não sou uma pessoa mental, sou uma pessoa emocional, intuitiva, sentimental e que tenho um intelecto. Vai lá ver a minha série de Mercúrio nos signos. Além dele estar em Câncer, ele está retrógrado. E eu tenho uma lua na 12, então é muito difícil eu guardar as coisas. Eu tenho uma forte tendência a TDAH. Então eu não guardo nada. Aliás, eu guardo as coisas muito que eu coloco em prática, que tem a ver com o meu processo. Eu sei o significado de tudo, eu bato o olho num mapa, não preciso nem ler, eu já entendo os signos, né? E por eu ter um Netuno em Sagitário, então eu tenho um Sol em Gêmeos, volta para Mercúrio, que está retrógrado, certo? Já que o meu Sol em Gêmeos, quem me rege é o meu maravilhoso Mercúrio. Então, e meu ascendente é Aquário, então o negócio é complicado. Eu não guardo as coisas nesse sentido, né? Então, tirando todo esse pedaço aí, olha só, Plutão vai mexer muito com. Sai Saturno do meu signo, que Saturno vai entrou em peixes, ainda bem. Já pensou? Se tivesse Saturno e Plutão em cima do meu ascendente, eu não sei, acho que eu ia direto pegar uma nave e ia direto para outro planeta, porque já tá difícil ficar. Mentira, Saturno me fez ficar bastante aqui, mas imagina, ia ser bem complicado. Se você, queridos, agora Saturno entrando em peixes, vai ser melhor, porque aí ele vai trabalhar outras coisas, depois a gente fala disso também. Mas Plutão entrando em Aquário, pouquinho que seja nesse ano, já vai ser uma boa pincelada para a gente encontrar com a nossa individualidade de uma forma profunda e essencial. A gente vai começar, e isso já tá vindo, ele só dele tá dele já ter feito o processo que ele tinha que fazer em Capricórnio, as pessoas já estão tendo, querendo ou não, pela goela abaixo ou não, aceitando as diferenças e mexendo na podridão daquilo que está institucionalizado dentro do planeta. Quando ele entra em Capricórnio, ele já mostra o que está ruim, ele já entra mostrando o conservadorismo todo, ele dá poder para esse lugar e depois ele mostra e destrói. Ele dá poder, tanto que ele deu poder para a extrema-direita, os fascistas todos voltaram, os neonazistas saíram do túmulo, as pessoas começaram a trazer à tona e colocar no peito, e ainda colocar um adesivo, e ainda se achar extremamente dono da situação. Então ele vai mostrando. Plutão é o petróleo, aquilo que está profundo, ele cava. Então ele foi mostrar para as pessoas o problema, né? Ele mostra, ele é cirúrgico, ele mostra onde está o tumor, e também mostra onde está o poder. O poder que precisa ser lapidado, o poder que precisa ser incorporado para que a gente então tome um rumo na vida. Porque as sombras de Plutão, assim como as sombras de Lilith, ambos são juntos e eles trabalham essa conexão
juntos, são importantes para que a gente consiga encontrar o nosso equilíbrio, a nossa integridade enquanto espírito dual de luz e sombra. Então a gente precisa das duas complementariedades para integrar. Mas, saindo do processo da espiritualidade, embora ela está em tudo, quando a gente entra nessa chancela de Plutão em Aquário, quando foi a última vez que Plutão esteve em Aquário? 1700 e não sei que bolinha? Foi quando os direitos humanos começaram a ser trabalhados, foi quando a França trouxe um hino de revolução e começou a colocar os direitos das pessoas. O que é Aquário? São as pessoas, são a classe social. São os direitos de classe, é a consciência de classe. Então, Plutão vai chegar em Aquário e vai dizer para as pessoas assim também: olha, vocês são capazes, né? As pessoas são poderosas, a massa, o povo é poderoso. O processo de ficar nessa ignorância a serviço de Capricórnio, que é política, que é indústria, que é chegar, né? Então, Plutão entrando em Aquário vai trazer, primeiro, vai mostrar o quanto a sociedade está manhaca. Primeiro ele vai mostrar isso, vai colocar a luz e vai dizer assim, olha, as pessoas são tão... ninguém vai conseguir ficar imune à tristeza, à pobreza, ao racismo, a tudo que tá aí mal, que Capricórnio simplesmente pegou um poder, né, e massacrou o resto. Então, entrou massacrou. Pensando não no planeta Saturno em si, porque não é ele, mas o ser humano. Quando ele põe essa ambição em Capricórnio, Capricórnio é ambição nesse sentido, e ele mostrou isso, então Plutão foi lá e mostrou tudo, né, à tona, em todas as falcatruas de político, de todas as áreas, de todos os lugares, então não adianta ficar protegendo um ou outro. Então ele mostrou. Quando ele chega em Aquário, ele vai dizer assim, é capaz que durante esses 14 anos que ele vai ficar em Aquário, acabe muita coisa com relação... O povo vai ter tanto poder em cima do que político, grandes empresas, indústrias que destroem, que poluem, que destrói tudo, que massacra, que escraviza, ainda sobre baixo dos panos, ainda sob égide de leis, vai começar a ser destruído. Então, as pessoas vão ficar poderosas no sentido de entender os seus direitos e deveres, e elas não vão conseguir ficar passivas na dor do outro, porque Aquário é assim, todos somos um. Aquário é a grande mente pensante que faz tudo acontecer, são as egrégoras. E as pessoas se unindo, e as pessoas se entendendo enquanto mentes poderosas, juntas, cocriando e tendo consciência da sua individualidade, mas também da sua unidade, podem fazer uma grande mudança, uma grande revolução no planeta, mas exigindo de todo o sistema uma igualdade, né? E exigindo esses direitos e esses deveres também. E outra, a gente às vezes, o povo, e nós, povo, às vezes a gente exige muito e quer fazer pouco, né? Porque quem vive em comunidade e quem sabe que tudo é política, no final tudo é conversa, tudo é diálogo, tudo é consenso, tudo é escolha, tudo é votação, porque é assim que acontece, e a gente dá trabalho. Dá trabalho a gente se envolver, a gente não quer se envolver, a gente não quer se responsabilizar, Capricórnio. Aqueles que querem se responsabilizar, aqueles que põem para si os seus, para dentro do seu processo, as suas responsabilidades, ganham poder. Quando a gente ganha poder, a gente ganha chancela de cocriação. A gente ganha chancela de ambição e de poderosos. É por isso que Capricórnio realiza, né? Então, quando ele vai para Aquário, ele vai dizer assim, Plutão, eu preciso mostrar toda a nhaca, transformar, resolver toda essa ignorância, toda essa passividade, toda essa falta de responsabilidade, toda essa falta de poder que as pessoas têm, porque elas dão o seu poder para o outro e querem que o outro resolva e elas querem não fazer nada. Então, isso acabou também dentro da questão povo. Vai vir uma necessidade das pessoas se responsabilizarem e elas se colocarem em conexão, em consciência
com aquilo que está acontecendo. Então, por que está tudo ruim? Vai se inteirar, vai buscar saber por que está tudo ruim e vai então exigir os seus direitos, mas também saiba, você tem deveres. Tá jogando lixo no rio, depois fica aí reclamando da enchente, então vai entender também por que não tá funcionando. Tá tudo ruim, tá só chove, vai entender por que só chove, né? O que tá acontecendo? Não adianta a gente não entender mais o nosso lugar e a nossa responsabilidade no todo. Isso Plutão vai mostrar e é por isso que começa a ter uma revolução gigantesca em várias camadas da sociedade, em vários processos culturais, sociais, educacionais, tudo que não está bom e tudo que simplesmente está sendo maquiado e sendo feito de qualquer jeito, vai começar a vir à tona. Do mesmo jeito que ele olha para trás e olha o que aconteceu com todo esse processo de Capricórnio e quando ele se juntou com outros planetas em Capricórnio, o que aconteceu? Então, gente, isso é só uma pinceladinha, a gente vai falar mais para frente, mas vamos esperar uma grande revolução, uma grande transformação do processo mental de cada ser humano. A gente vai ter que entender que a nossa mente, ela é dominante e ela é co-criadora, sim, querendo ou não. Então, aquilo que você pensa, suas mazelas, seus medos, Plutão, ó o medo, vai ficar mais latente. Então, os processos de ansiedade podem ficar piores. Sim, tem que piorar para a pessoa poder se mexer, pula, dar seus pulos, para você buscar finalmente perceber que a vida não tá boa, não é por causa da política só, por causa do cometa, né? Não, é porque você não trabalha sua mente, você tá fragmentado, você não tá uno, não tá integrado dentro da tua consciência e não sabe nem o que está fazendo aqui. Então, o autoconhecimento agora, mais do que nunca, essencial. Essencial a gente investigar isso aqui, e isso aqui não só a massa cinzenta e ficar só anestesiando com Rivotril e cachaça. Não. Agora não vai mais adiantar só isso. Inclusive, Plutão isso vai ficar mais complicado. É a hora da gente buscar uma integração e uma conscientização de quem somos nós, de como que a gente funciona, o que a gente está fazendo aqui, do sistema operacional desse holograma Terra, onde a gente está, né? Que programa que está aqui, o que está acontecendo. Vem um processo muito grande também de abertura da mente, pá, na machadada, né? A gente realmente perceber que somos seres espirituais, que existem seres extraterrestres, que existem seres espirituais, esses seres intraterrenos, que Plutão vai abrir tudo isso, porque Aquário é mente, e a mente espiritual, a mente criativa, criadora, tem a ver com, é como se a gente estivesse misturando duas energias muito espirituais, Plutão e Urano. Plutão e Urano juntos. Nossa, gente, isso vai ser assim incrível, maravilhoso, que só não vai perceber quem realmente tá de coma, né? Só não é possível. De fato, de ter um despertar, desperta, acorda, sai da bolha. E as bolhas vão ser todas furadas, porque Plutão começa a furar. Então não adianta você ficar na sua bolha do seu condomínio, onde todo mundo é perfeito e todo mundo anda de iate, todo mundo toma só comida da melhor qualidade. Não, as bolhas serão transformadas, furadas, para que as pessoas possam ver e saírem dos seus lugares de reis, rainhas e como é que é a palavra que me fugiu, né? Do seu lugar de você tem aí uma sorte na vida, tá tudo acontecendo bem para você, né? A tristeza, a tragédia não te atingem, os morros que estão caindo, as pessoas que estão morrendo, as guerras, isso não tá te atingindo, quando Plutão chegar em Aquário, vai começar. Vai começar simplesmente porque vai começar a ter um processo de as pessoas terem que despertar sua emoção para com o outro, né? De terem que olhar o quanto o planeta precisa de ajuda e o quanto que a gente precisa de ter uma mente compassiva, amorosa, igualitária, fraterna, livre. Todos temos que ser livres, então por que o outro ainda não é? Faça alguma coisa. Ninguém vai conseguir ficar incólume, passar
por esse processão de Plutão em Aquário, passivo a tudo que está acontecendo na sua cadeirinha tomando o seu champanhe chardonnay. Não, não vai dar, nem sei se existe isso, porque não, entendeu? Não dá. As pessoas, todas que têm poder ou não têm poder, as que não têm vai ter que conquistar o seu poder interno. E quem tem vai ter que sair do seu pedestal e buscar fazer alguma coisa. Então Plutão quebra e fura as bolhas. E vai ter uma mudança também, isso tecnológica, absurda. O que pode ter de avanço tecnológico é gigantesco. Um avanço de cura e um avanço da medicina e de todos os processos tecnológicos de avião, de processo de você conseguir ter uma capacidade de não precisar destruir a natureza, né? De esburacar tudo para conseguir recurso. Então a gente vai acabar com esse negócio. E pode ser que acabe também os recursos naturais, petróleo que já está acabando, pode acabar mesmo. E assim, agora vocês se viram contra. Porque já deu a chance do ser humano ter a inteligência suficiente de começar a pensar diferente. Precisa esburacar tudo, garimpar tudo. Por causa de meia graminha de ouro, você destruir quilômetros de rio, matar quilômetros de peixes. Olha que burrice. Não tem um jeito melhor de fazer isso, gente? Deve ter. O povo consegue fazer até clone e não consegue fazer uma outra coisa. Entendeu? Então, assim, o Plutão vai chegar e falar assim, ó, chega com essa palhaçada, com esse método aí, entendeu? Que já deu, essa coisa antiquada, passada. Vamos modernizar? Vamos modernizar, porque não dá mais. Então, é um pouco isso. Vamos parar de fazer tanto lixo, vamos parar de usar tanto plástico, vamos parar de... Já tem coisa que já foi feita, plástico reciclável, feito com não sei o que dissolve em poucas horas, e o povo ainda está usando isopor. Então vai começar em 15 anos, um monte de coisa vai ser varrida, olha que maravilhoso. Das pessoas terem um outro processo de vida, de viver em conexão com a espiritualidade. E a Terra está se modernizando. Uma vez que Plutão entra em Aquário, a Terra também começa a não aceitar algumas coisas. Estou falando do bioma Terra, né? E a gente ter uma vida totalmente diferente. Não, olha, nada será como antes. Isso eu tenho certeza. E algumas coisas muito difíceis também, né? A gente já está sentindo. Ele está no grau 29 de Capricórnio, ó, e infelizmente já está tendo lá terremoto, um monte de coisa acontecendo. É triste, limpezas acontecendo, mas um despertar, porque as pessoas precisam sair da sua arrogância, do seu pedestalzinho, do ego ainda, de achar que nada vai acontecer com elas. E aí vai chegar, gente, e vai acontecer. Seja chuva, seja terremoto, seja o que for, né? Mas principalmente para as pessoas não quererem só pensar na tecnologia para pegar meia dúzia de pessoinha e ir para Marte, porque a Terra está acabando. Não é isso. Não é sobre isso. É sobre a gente viver com dignidade, amor e compaixão até o último segundo. Quando vai ser esse último segundo? Não sei. Mas também não é para a gente entrar em desespero. Tem muita gente falando nisso. Ai, o mundo vai acabar. Não, não vai. Entendeu? O mundo está se regenerando, o mundo está se transformando e as pessoas precisam se transformar junto. Como? A partir de uma adequação de suas mentes, dos seus pensamentos, passados, mesquinhos, conservadores, fechados, e abrir. O que é Aquário? Eu vou abrir, cara, eu preciso abrir, né? Eu preciso libertar, eu preciso abrir. Abra. Tá todo mundo fechadinho no seu condomínio ainda com medo, vivendo com medo. Não para com isso, né? O medo precisa ser ressignificado por amor. Então, um pouco sobre isso também. Só que ainda muito medo, muito medo. E quanto mais medo, mais síndrome do pânico, mais doença, mais remédio, mais anestesia. Até a hora, lembra que ele é lento, devagar e sempre, mas até a hora que tudo começa a mudar. Eu lembro que em 2008 foi um grande chamadão. Quando ele entrou em Capricórnio, para mim, eu nunca vou esquecer. Acho que foi uma grande mudança de paradigma na minha vida. Isso porque ele já estava em Sagitário. Quando ele entrou em Sagitário, ele ficou um tempão em Sagitário. Sagitário também trouxe uma grande transformação de crença, sistema de leis, um monte de coisa. Vamos dar uma olhadinha, gente, na história, nos tempos que Plutão fica em cada signo, o que vai acontecendo. Mas, sem dúvida nenhuma, vai ser maravilhoso, como tem que ser, como é para ser,
né? E como tudo que as pessoas ainda ficam num... É interessante a gente ter um pouquinho de Plutão em Aquário no ano lunar, porque as pessoas, uma tendência de querer que o passado volte, de uma saudade eterna do que já foi, e ele pedindo modernização, abertura, renovação, né? E as pessoas ainda querendo se agarrar a uma tábua cheia de cupim, uma tábua que não dá mais, né? E então é isso. É um pouco dessa contradição da gente ter que se renovar, querendo ou não. Mas o que é um ano lunar dentro um pouquinho desse Plutão em Aquário? É confia, solta, deixa fluir, porque é isso que tem que ser. Tem que deixar fluir, tem que viver as mudanças e viver os ciclos, encerrar ciclos do passado para vir o novo. Então não adianta ficar segurando a tábua cheia de cupim, tá bom? É isso, queridos. Um beijo. Espero que tenha sido um pouquinho relevante toda essa conversa, essa reflexão. E a gente se vê no próximo vídeo.